Olá, meu nome é Wesley Kelvin, sou estudante do sétimo período de Medicina pela Universidade Federal de Alagoas. Meu nome é Mirielle Abreu, sou estudante de Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, também do sétimo período. E hoje iremos falar sobre atendimento pré-hospitalar, sob a orientação do professor Tairone Barreto. Dando início ao tema trauma ambiental, hoje iremos falar sobre calor e frio. E vamos iniciar esse bloco falando sobre trauma ambiental relacionado ao calor. E vamos ver uma breve introdução. A morbidade e mortalidade mais significativa devido a todos os traumas ambientais são causados por trauma térmico. Os extremos ambientais, seja de calor ou de frio, têm como resultado lesões que podem potencializar a morte e afetam muitos indivíduos, principalmente nos picos de inverno e verão. Os níveis que são especialmente mais suscetíveis às altas e baixas da temperatura são pessoas ou muito jovens, ou população idosa, ou pessoas que vivem em áreas urbanas e na pobreza, e grupos ocupacionais que trabalham ao ar livre. Ocorre mais comumente em ambientes urbanos, porém com interesse em atividades recreativas, de aventura, de alto risco em áreas ambientais, durante os períodos justamente de extremos térmicos, colocam mais indivíduos em risco de lesões e mortes relacionadas ao trauma ao calor e ao frio. E falando agora sobre fisiologia, os seres humanos são considerados seres homeotérmicos. A homeotermia é a capacidade de um organismo de manter a sua temperatura interna constante, independentemente da temperatura externa. O corpo humano é dividido em duas camadas que ajudam a manter essa homeotermia. Um núcleo interno, que ele é mais quente, inclui o cérebro e órgãos vitais, e o núcleo mais externo, uma camada mais externa, que é a pele e a camada subcutânea, que também ajuda a regular essa temperatura central. A regulação da temperatura central também ela é feita por produção de calor, seja por atividade muscular, tremores, metabolismo, e também por dissipação do calor, fluxo sanguíneo na pele, suor, evaporação, fatores que afetam a temperatura corporal, principalmente temperatura ambiente, como também uma atividade física, pois a atividade física pode aumentar essa produção de calor do corpo. Algumas doenças também podem afetar a capacidade do nosso corpo de regular a temperatura, como câncer, infecções bacterianas. Medicamentos também podem fazer com que a capacidade do nosso corpo de regular a temperatura seja afetada, como antibióticos, anticolinérgicos. E agora vamos dar início aqui às lesões causadas pelo calor. Os distúrbios relacionados ao calor, eles variam de leves a graves e podendo progredir de síndromes que são menores, são mais simples para doenças graves. Os profissionais de atendimento pré-hospitalar devem ficar atentos a essa progressão, para evitar com que ela ocorra. Na maioria dos casos, o corpo ele consegue dissipar esse calor adequadamente e manter a temperatura corporal normal. Vamos iniciar agora pela patologia chamada marcos vermelhos ou erupção cutânea, também chamada de milária rubra. Como é que ela se dá? São erupções cutâneas, vermelhas, com coceira e inchaço, geralmente em áreas com roupa apertada e do suor intenso. É causada principalmente pelo bloqueio dos ductos sudoríparos e seu tratamento principalmente é resfriar e secar a área afetada, evitar o calor e a sudorese e usar anti-histamínicos para coceira. Câimbras musculares induzidas por exercício são observadas principalmente após atividade física prolongada. Seu quadro clínico é composto principalmente por contrações musculares dolorosas, geralmente na área de panturrilha, abdômen ou extremidades, que podem ocorrer em qualquer temperatura. A causa, geralmente uma fadiga neuromuscular, perda de água e eletrólitos. O tratamento, descansar em ambiente fresco, alongar bem o músculo, massageá-lo e consumir líquidos e alimentos com cloreto de sódio ou bebidas esportivas. Síncope de calor. Essa patologia ela é observada principalmente pela permanência em ambientes quentes, né? O seu quadro clínico, principalmente tontura, fraqueza ou perda breve da consciência devido à pressão arterial baixa, é causada principalmente pela vasodilatação periférica e acúmulo de sangue nas pernas, causando hipotensão. O tratamento: retirar o estresse térmico a que esse paciente está submetido, levá-lo para um ambiente fresco, descansar o paciente em posição reclinada, afrouxar roupas apertadas e reidratar com líquidos orais ou intravenosos se houver desidratação.
E agora iremos falar sobre os principais distúrbios relacionados ao calor. Até agora, falamos sobre patologias que são consideradas menores, menos comuns e com uma gravidade menor. Agora falaremos de outras mais comuns e que têm chance de progredir e se tornar uma ameaça à vida. Colapso associado ao exercício. O colapso associado ao exercício é um distúrbio que ocorre quando o indivíduo desmaia após um exercício extenuante. É causado por uma diminuição do retorno venoso ao coração quando o exercício é interrompido. Seus sinais e sintomas: dificuldade em ficar de pé e andar, náusea, tontura, síncope, hipotensão, sudorese abundante, taquicardia, taquipneia, temperatura corporal normal ou ligeiramente elevada. E as diferenças entre o colapso durante e após o exercício. O colapso que ocorre durante o exercício ele requer uma avaliação imediata, minuciosa para descartar uma causa cardiovascular. Já o colapso que ocorre após o exercício, ele geralmente não é causado por desidratação, mas sim pela diminuição do retorno venoso ao coração. O tratamento: remover o paciente para um ambiente fresco, deitar o paciente com as pernas elevadas, reidratação oral com líquidos frios, uma reidratação intravenosa em casos mais graves e monitorar os sinais vitais e o ECG durante o transporte do paciente. Exaustão por calor. A exaustão por calor é o distúrbio relacionado ao calor que é mais comum. Ela ocorre quando o débito cardíaco não é suficiente para suportar a demanda do corpo e dissipar esse calor, resultando em uma desidratação e perda de sais. As causas mais comuns em idosos é a exposição prolongada ao calor e em jovens e atletas o exercício físico intenso. Sinais e sintomas: dor de cabeça, tontura, fadiga, hipotensão, vômito, temperatura corporal de 38,5 a 40, suor excessivo, uma pele pálida, fria. O tratamento: remover o paciente desse ambiente quente, deitar o paciente em um local mais fresco, remover as roupas que restringem a dissipação do calor desse paciente, monitorar os sinais vitais e a temperatura retal e reidratação oral com eletrólitos. Pode ser as bebidas esportivas. Fluidos intravenosos se o paciente não conseguir beber ou se a pressão arterial, pulso ou temperatura estiverem anormais. Solução de Ringer lactato para fluidos intravenosos, caso essa desidratação seja mais severa. Insolação. A insolação é a forma mais grave e com risco de vida de doença relacionada ao calor. É caracterizado por uma falha no sistema termorregulador do corpo e tendo como sintomas temperatura central acima de 40, disfunção do sistema nervoso central, como delírios, convulsões ou coma. E qual a diferença entre insolação e exaustão por calor? Porque elas são bem semelhantes. Bom, a insolação tem a falha no sistema termorregulador central. A temperatura central fica acima de 40 graus, tem disfunção do sistema nervoso central e tem risco de vida. Já a exaustão por calor, o sistema termorregulador ainda funciona, mesmo que não normalmente. A temperatura central geralmente está entre 38,5 e 40, não tem disfunção do sistema nervoso central e é menos grave, mas ainda assim requer atenção médica. E sinais e sintomas da insolação: uma pele quente, avermelhada, suor, ou ausência de suor dependendo do tipo de insolação, pressão arterial alta ou baixa, pulso rápido e fraco, nível de consciência variável de confuso a inconsciente, convulsões, temperatura retal entre 40 e 46,7, mas também pode ser menor que isso, e o tratamento é caracterizado como uma emergência médica, retirar o paciente imediatamente do calor, avaliar e estabilizar o ABC do paciente, resfriar o paciente o mais rápido possível, usar água fria ou gelo, remover o excesso de roupa, ventilar a pele, monitorar os sinais vitais e fornecer oxigênio, administrar fluidos intravenosos, controlar convulsões com medicações, caso elas ocorram, e transportar o paciente em posição reclinada lateral. Agora falando sobre as lesões produzidas pelos frios, existem os transtornos menores relacionados ao frio, entre eles a urticária ao frio, que também é conhecida apenas como urticária, é uma condição caracterizada pelo aparecimento rápido em cerca de minutos de coceira, vermelhidão e inchaço na pele após a exposição ao frio. Queimação também pode ser um sintoma. A urticária ao frio é causada pela liberação local de histamina, que é uma substância química
que provoca reações alérgicas. Entre os sinais e sintomas, como já é de se esperar, vai ter coceira na pele, vermelhidão, inchaço e queimação. A principal forma de tratar a urticária por frio é evitar o frio. O uso de anti-histamínicos também podem ser prescritos para aliviar os sintomas em casos graves. Pode ser necessário o tratamento com epinefrina. Entre os principais distúrbios relacionados ao frio estão a lesão cutânea localizada por frio e o congelamento. Na lesão cutânea localizada por frio, tem as congelantes, que incluem o congelamento, a forma mais grave, com risco de perda de membros, e não congelantes, que abrangem frieiras, pé de imersão e outras condições menos graves. Quanto ao congelamento, ele é a forma mais grave de lesão pelo frio e pode levar à perda de membros. Os fatos de risco incluem exposição prolongada ao frio, porque temperaturas abaixo de zero, especialmente com vento e umidade, são fatores de risco. Roupas inadequadas, falta de proteção para as extremidades do corpo, como orelhas, nariz, dedos das mãos e pés, e a circulação sanguínea prejudicada por conta de doenças como diabetes, aterosclerose e problemas cardíacos aumentam o risco. Ainda relacionado ao congelamento, nos sinais e sintomas existem duas fases, a fase inicial e a fase avançada. Na fase inicial, o paciente apresenta sintomas como dormência, formigamento, vermelhidão e dor na área afetada. Na fase avançada, ele tem uma pele endurecida e pálida, sensação de frio intenso e perda da sensibilidade e bolhas. O tratamento inclui remover o paciente do ambiente frio, proteger a área afetada do vento e da neve, se não for possível remover o paciente, reaquecimento gradual, cobrir a área afetada com roupas ou mantas, não massagear ou esfregar a área afetada, porque isso pode piorar a lesão. Elevar a área afetada, se possível, elevar a área afetada acima do nível do coração e buscar atendimento médico imediato, porque o tratamento médico pode incluir medicamentos para dor e antibióticos, conforme a necessidade do paciente. Outro distúrbio muito importante relacionado ao frio é a hipotermia, que é definida como a temperatura corporal central inferior a 37 graus Celsius, medidas com o termômetro retal a pelo menos 15 centímetros de profundidade. Ela ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir, resultando na incapacidade de manter a temperatura interna normal. Entre as causas de hipotermia estão a exposição ao ar frio, temperaturas baixas, especialmente em ambientes úmidos ou com vento, imersão em água fria, acidentes aquáticos, quedas em rios ou lagos, idade de submersão em água fria, mergulho em águas geladas e cirurgias ou medidas terapêuticas, induzida intencionalmente para fins específicos. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento de hipotermias estão idade avançada, bebês e crianças pequenas, doenças crônicas como diabetes, problemas cardíacos ou renais, trauma, medicações específicas, roupas inadequadas para o frio, álcool e drogas. Entre os sinais e sintomas da hipotermia estão temperatura corporal central inferior a 37 graus Celsius, medida por termômetro retal, tremores, inicialmente intensos, diminuindo com a gravidade da hipotermia, confusão mental, desorientação, letargia, dificuldade de pensar e falar, pele fria e pálida, arrepios, rigidez muscular, frequência cardíaca e respiração lenta, diminuição da função cardíaca pulmonar, fala arrastada, dificuldade de articular palavras, incoordenação motora, dificuldade em andar ou realizar movimentos, inconsciência, em casos graves, perda total da consciência. Como é tratada a hipotermia de forma pré-hospitalar? Evitar despir o paciente, remover apenas as roupas molhadas, cobrir o paciente com mantas, manter o corpo aquecido, aquecer o paciente com compressas mornas, aplicar nas axilas, virilhas e pescoço, administrar fluidos intravenosos aquecidos, hidratar e fornecer calor, monitorar os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória e temperatura corporal, transportar o paciente para um hospital para tratamento médico completo. Aqui está nossa referência. Essa aula foi baseada no PHTLS 10ª edição, a mais atualizada. Obrigada a todos pela atenção.